E aí pessoal, tudo bom? Bom, como a gente sabe, a manutenção da qualidade da água é um serviço que não pode parar de jeito nenhum, né? Sem água ninguém vive, então a gente está aqui para fazer a limpeza e a sanitização de um reservatório em uma galeria comercial. Vou mostrar para vocês aqui como é que é o reservatório e também mostrar essa vista muito massa, que essa é a parte mais legal do serviço em condomínios, que geralmente o reservatório ele é num local aberto, bem alto, a gente consegue ter uma vista bem bacana. Olha que tri, dá pra ver a cidade inteira daqui. Agora é mais ou menos meio-dia, então o sol tá bem forte. Mas mesmo assim dá para aproveitar bastante essa vista, né? E aproveitando para falar em sol forte, justamente por causa da insolação, para não ter dilatação da estrutura e não causar nenhum dano na estrutura do prédio, olha o que a administração do prédio fez. Eles colocaram manta térmica em cima de todo o prédio. Então, ó, toda a parte superior dele está coberta com manta, que além de ser uma excelente forma de vedação, pois essa manta ela não permite entrada de água de maneira nenhuma, ela previne infiltrações e ela trabalha junto com a estrutura, porque o concreto ele dilata um pouco no calor e essa dilatação vai causando danos na estrutura, pode causar infiltração de água em alguns pontos. E como essa manta ela também dilata com o calor e ela é relativamente flexível, ela é uma das melhores formas de vedação em condomínios, em prédios em geral, né, em prédios altos. Ó, essa aqui é a tampa do reservatório, ela está pregada e está presa com arames. Nós vamos abrir aqui e vou te mostrar como é que está por dentro do reservatório. Olha aqui, então esse é o reservatório por dentro. Esse condomínio já é meu cliente há alguns anos, a gente faz semestralmente a limpeza da caixa d'água. Ó, ela está sendo abastecida. Para a gente cortar o abastecimento, é só levantar a boia elétrica, né? A gente vira ela para cima, o sensor que tem dentro vai dar a entender que a caixa d'água está cheia e ó, o abastecimento para. Aqui está com uma luz muito forte, um reflexo muito forte. Eu vou ver se colocando a câmera dentro da caixa vocês conseguem ver o fundo dela, onde tem um acúmulo de sulfato de alumínio. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, viram? Esses pequenos grânulos pretos que tem ali no fundo do reservatório, ele é um acúmulo de sulfato de alumínio. Se a limpeza é feita com uma frequência menor, isso acaba cobrindo toda a parte inferior do reservatório, toda a base dele. Só que aqui, como a limpeza é feita com frequência, não tem tanta sujeira. Então a gente vai fazer mais um trabalho de manutenção mesmo. E aí, pessoal? Bom, na verdade essa é a parte mais tediosa do serviço, né? Já coloquei a bomba ali dentro da caixa d'água para facilitar um pouco a drenagem, para ela esvaziar mais rápido. Como a bomba que a gente usa tem capacidade ali de 30 mil litros por hora, e esse reservatório deve ter uns 10 mil, 15 mil litros, calculo que vai levar em torno de uns 30 minutos até a gente conseguir esvaziar ele ao ponto de conseguir entrar e fazer a escovação. Vou mostrar aqui para vocês a bomba ali dentro funcionando. Olha ali a nossa bombinha, ela tem aquela boia amarelinha ali, ó, que eu estou apontando com o dedo. Essa boia amarelinha, ela opera da mesma maneira que a boia elétrica do reservatório que está aqui levantada. Ela avisa para a bomba quando o nível de água está muito baixo. E quando esse nível está muito baixo, ela se desliga automaticamente para evitar que ela comece a fazer o bombeamento de ar. Porque uma bomba de fluido líquido, quando entra ar no sistema, ela começa a ter atrito e ela pode queimar. Então é por isso que ela tem esse sistema automático. Então agora a gente vai aguardar ali mais ou menos uns 30 minutos até que seja feita a drenagem total do reservatório. Depois a gente consegue entrar nele para fazer a limpeza. Ó, pessoal, levou mais ou menos o tempo que eu comentei com vocês, uns 30, 40 minutos para a gente esvaziar. E olha ali embaixo como está a nossa boia, a nossa bomba. A boia dela já virou para baixo, então ela desliga automaticamente. E esse já é mais ou menos o nível de água que a gente precisa para poder entrar e fazer a escovação no reservatório. Esse reservatório é de concreto, é um pouquinho mais difícil de fazer a limpeza, mas de qualquer forma o processo é o mesmo e só vai levar um pouquinho mais de tempo do que os reservatórios de fibra, mas a limpeza ela tem a mesma eficiência. Então vamos lá para o segundo round. Ó, pessoal, agora vamos entrar aqui no reservatório, eu vou falar, vai dar um pouquinho de eco, porque, bom, é um espaço fechado, né? Eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês que é importante a gente observar na hora de fazer a limpeza.
Um indicador da qualidade da água que a gente tem é o encanamento, tá? Nesse caso vocês podem ver aqui, o encanamento ele é bem antigo, ele é um prédio um pouco antigo, então ele é todo metálico e provavelmente é ferro isso aqui. E essas incrustações que a gente está vendo é por causa do pH da água. Essa água provavelmente durante algum tempo ela esteve muito alcalina, tá? Ela esteve com um pH muito básico. E o carbonato de cálcio, que já é naturalmente diluído na água, acabou se fixando aqui no cano. Isso acontece também o processo contrário em água muito ácida, ela acaba corroendo os canos. Então a gente sempre pode ter a lógica em mente que a água muito básica, muito alcalina, ela causa incrustações, que são essas reentrâncias aqui que a gente consegue identificar, tanto na parte interna quanto externa do encanamento. E quando a água está muito ácida, ela causa corrosão. A gente tem um outro exemplo aqui, esse encanamento aqui ele já está um pouco danificado, foi causado por corrosão. Como esse prédio ele é muito antigo, vários tipos de água já acabaram passando por aqui, algumas muito ácidas, algumas muito básicas, que acabam ali interagindo com a estrutura e causando essas modificações. E é claro, que o encanamento de entrada de água, ele é de PVC, esses aqui não sofrem nada, tá? O PVC, ele é o melhor tipo de encanamento que a gente pode ter. Outra coisa importante a gente observar é sempre o estado geral do reservatório. Se está tendo descolamento de reboco, se tem algum tipo de infiltração na estrutura, se tem alguma rachadura. Esse aqui ele está íntegro, a impermeabilização dele, apesar de ser antiga, ainda está ok. Na época em que foi feito ainda se usava impermeabilizante transparente, então a gente não consegue ver, mas ele está cumprindo o seu papel, não tem nenhuma infiltração. A gente conseguiria identificar porque essa caixa d'água é externa, então se tivesse alguma infiltração a gente conseguiria ver. O único problema que ele está tendo são esses pequenos pontos de ferrugem, em que a malha metálica da estrutura do reservatório está aparecendo. Tudo isso aconteceu ao longo do tempo, A água que foi evaporando no reservatório, ela vai condensando no teto e vai causando o aumento da umidade. E como o reboco foi feito muito fino na época, ela acabou deixando o metal exposto e causando ali esse processo de oxidação, que é a ferrugem que a gente consegue observar. Então, sempre que tu for fazer um orçamento desse tipo para o cliente, o serviço, que no orçamento a gente não consegue observar o reservatório por dentro. Sempre fica atento a esses detalhes, porque quem te contrata aprecia muito que tu veja se tem mais algum outro problema a ser resolvido. Então, pessoal, a gente já finalizou o procedimento aqui, já fizemos a limpeza, a escovação, a sanitização também. Fizemos o último enxágue para tirar a água que tem o excesso de sanitizante que a gente aplicou. E agora a gente confere a entrada de água no reservatório, vou colocar ele para abastecer e deixar ele exatamente nas condições em que a gente encontrou. Sempre verificar se o abastecimento está ok, tá? Para não precisar voltar aqui de madrugada ou no outro dia de manhã cedo para regularizar alguma questão. Então vou ligar aqui a água, vocês acompanhem comigo que tem mais um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Então tá aqui a boia elétrica, ela tá virada para cima, que é assim que ela ficaria se o reservatório estivesse cheio. Como ele tá vazio, a gente só solta ela, ela já vai ficar de cabeça para baixo e automaticamente vai ligar o abastecimento. Pela dimensão do cano, pela bitola do cano, eu acredito que isso ali tem uma vazão média ali de uns 20 mil litros por hora, a capacidade da bomba. Então vai levar ali aproximadamente uns 20 minutos até que a água chegue naquele cano ali, que é o cano que está fazendo o abastecimento do prédio. Então assim que a água chegar ali, ela começa a abastecer o prédio. A vantagem desse sistema é que aquele cano ele tem uma bitola bem grossa, ele é bem largo. Então não tem perigo de entrar ar junto. E como vocês já devem saber, quem trabalha com reservatório, se entra ar no encanamento ele acaba entupindo e causa um grande transtorno. Então com esse aqui, como eu já conheço, eu sei que eu não preciso me preocupar, eu posso fechar tudo. Mas mesmo assim, quando chegar lá embaixo no térreo, eu vou testar o abastecimento para ver se está tudo ok. Uma coisa que a gente encontrou nas bordas do reservatório são esses restos de piche aqui, ou material que foi usado para fazer a primeira vedação, tá? Eles estavam no teto, não estavam em contato com a água, mas a gente já tirou para evitar que eles caíssem, porque eles já estavam bem moles e podiam cair, tá?
Então sempre tirar qualquer corpo estranho que tenha dentro do reservatório, senão de nada adianta fazer a limpeza e desinfecção se tu deixar alguma sujeira aí dentro, tá? Esse aqui é como se fosse um piche, ele é um impermeabilizante que não se usa mais para limpeza, que não se usa mais para reservatórios, tá? Hoje em dia se usa outros tipos, mas na época que foi feito o prédio ele era legalizado, né? Era aprovado o uso, então por isso que a gente ainda encontra. Já não tem mais quase nada ali dentro, ele está se descolando ainda algumas partes, então na próxima vez que a gente fizer a limpeza, a gente já consegue fazer a remoção total e já vou oferecer para esse cliente ali a impermeabilização do reservatório com tinta epóxi, que é o material mais atual ali que a gente tem. Então, pessoal, cheguei em casa agora, hora da gente começar a produzir o laudo, mas a mensagem que eu queria passar para vocês ali nessa limpeza de reservatório que vocês me acompanharam é que não é só chegar, limpar o reservatório e botar ele para funcionar e ir embora, tá? Isso aí qualquer empresa faz. O que a gente faz é entrar lá, observar todos os aspectos do reservatório, ver se a água está em condições de ser utilizada, ver se o abastecimento vai ser garantido depois da limpeza e principalmente ver se tem alguma necessidade de reforma, alguma adaptação que o proprietário ou o síndico do condomínio precisa fazer para garantir que o abastecimento esteja sempre em dia, tá? Então a gente sempre tem que usar os nossos conhecimentos para melhor, para agregar valor ao nosso trabalho, que é assim que as pessoas nos procuram. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Como vocês já devem saber o que eu vou fazer agora, se esse conteúdo foi relevante para você, por favor, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário se tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de discutir e curte esse vídeo para dar uma força aqui pra gente, tá? Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau!